Você assiste agora Alego News. Apreciados mais de 50 projetos de lei na sessão híbrida desta quinta-feira. Projeto parlamentar quer tornar obrigatória a higienização periódica de edifícios ou condomínios. E ainda, a Alego faz entrega de prêmio aos vencedores do concurso de fotografia. Acompanhe agora no Alego News. Boa noite. Na pauta do dia para discussões da sessão híbrida desta quinta-feira, 52 projetos de lei de parlamentares e também da Governadoria do Estado. Confira os destaques do plenário de hoje na reportagem de Murilo Santos. No pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro fez novas cobranças à Enel Distribuição pelos serviços prestados em Goiás. No primeiro semestre de 2019, a empresa foi muito criticada. Depois, houve até elogios. Mas, segundo o deputado, a situação atual seria a pior de todas. Nunca foi tão grande as reclamações sobre o mau serviço prestado à Enel, e principalmente aos produtores rurais. Nós temos reclamações aí de algumas regiões, de alguns municípios, de 3, 4 dias, 5 dias sem energia. E o motivo dessas reclamações? Falta de manutenção. No período de estiagem, a Enel não deu manutenção, podas de árvores, e agora com o período chuvoso, com o vento, né, esses galhos têm contato com a fiação e provoca aí falha de energia, e aí entra o material humano que também falta na Enel. A deputada delegada Adriana Corsi comentou as ameaças sofridas por meio de uma rede social. Com um perfil provavelmente falso, o ameaçador falou em morte da deputada e das filhas dela. A deputada recebeu o apoio da Delegacia Geral de Polícia Civil e está sob escolta armada. Vários deputados se manifestaram solidários à deputada. Na ordem do dia foi aprovado em definitivo o projeto do deputado Thales Barreto, que determina ao comércio de alimentos propaganda explícita sobre a possível substituição de queijos por produtos análogos. Também foram aprovados em primeira votação processos da Governadoria, de crédito especial para a Secretaria de Educação, de alteração no plano de carreira de praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar, e de reajuste de salários para professores. O plenário ainda aprovou o projeto do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, desmembrando os conselhos estaduais de Direitos Humanos e da Igualdade Racial, em segunda e última votação. Essa matéria, na realidade, ela permite à Secretaria de Desenvolvimento Social poder dividir esses conselhos através de decreto. Então, ela pode criar o Conselho de Desenvolvimento Racial separado do Conselho de Direitos Humanos. Esse Conselho dos Direitos Raciais, ele já existia anteriormente e foi juntado e unificado. O nosso processo permite o desmembramento do Conselho de Direitos Humanos com o Conselho de Igualdade Racial. Então, isso foi uma solicitação da secretária Lúcia Vânia, onde nós vamos conseguir fazer essa divisão através de decreto a partir de agora, com a permissão dessa lei. E um projeto de autoria do deputado Wagner Neto quer instituir a Semana Estadual da Atividade Física. O deputado encaminhou um vídeo para a gente sobre este projeto. Confira. Apresentamos um projeto de lei que institui a Semana Estadual de Atividades Físicas, com o intuito de combater o sedentarismo, combater o sobrepeso, a obesidade e promover uma saúde melhor a todos. A gente sabe que a nossa sociedade cada vez está ficando com problemas sérios cardiovasculares, e com essa atividade física, com essa semana de atividade física, com certeza a gente tem condições, né, de incentivar as pessoas às práticas físicas e também uma reeducação alimentar, promovendo uma saúde melhor a todos e automaticamente uma melhoria na qualidade de vida. Pensando também nos alunos das redes estaduais, para que possamos fazer uma política nesse sentido desde as escolas e no futuro próximo, quem sabe, impactar em toda uma sociedade mais saudável. E nesse 20 de novembro é dia da Consciência Negra. A repórter Gabriela Gouveia traz agora uma reportagem especial para a gente sobre este assunto. Confira.
A data é em memória da morte dele, mas a celebração é uma referência ao que ele fez em vida. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares por conta do Quilombo Palmares, onde nasceu e anos depois se tornou líder, é um dos principais nomes anti-escravagistas do país. É o dia do elogio da liberdade, porque os primeiros sonhadores pela liberdade no Brasil, quando aqui nem era Brasil e o mundo aqui era escravocrata, foram os palmarinos. A nossa presença aqui é parte de uma história e a nossa formação nacional, a nossa identidade, a nossa cultura tem correlação íntima com a presença negra aqui. Também com o entendimento de que é preciso produzir na República Federativa do Brasil uma cidadania que seja concreta, que seja substantiva na vida da população negra. Segundo a professora, a data precisa servir para a reflexão e reorganização da luta por reconhecimento e participação social dos negros e aponta duas principais urgências. O Brasil precisa superar o abismo educacional. A comunidade negra ela ainda tem defasagens educacionais, é um tópico importante, ela é produtora de cidadania e de acesso à renda e trabalho. Né? Então, há um elemento no Brasil é que as taxas de desemprego, de desocupação econômica da população, ela tem uma incidência muito forte porque o mercado, dependendo do posto e dependendo da área, ainda tem portas fechadas para a comunidade negra. Nós podemos olhar pelos índices de desemprego também. Então, acho que educação e trabalho e renda são dois tópicos de inclusão em que o Brasil ainda deve bastante para a comunidade negra. Instituído em julho de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, de acordo com seu artigo 1º, se destina a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos e o combate à discriminação. Uma década depois, a professora Janira Sodré afirma que a população negra permanece à margem da cidadania. Nós temos, de fato, no Brasil ainda, um volume de desigualdades socio-raciais a serem superadas, infelizmente. Né? Mais de 125 anos, agora 129º ano da história da República, né, completos agora no dia 15 de novembro, e nós ainda mantemos índices que são dificultadores, né, só para mencionar para você, né, a mortalidade infantil de crianças negras é 2/3 superior a crianças brancas, como acabou de sair o Atlas Nacional de Violência, né, do Conselho Nacional de Justiça, mostrando que a cada uma semana caem 3 Boeings, né, comparativamente, né, uma analogia de jovens negros que morrem no Brasil por causa da violência de Estado e da violência social. Como também, quando a gente olha os idosos negros, a gente vai ver que tem uma expectativa de vida mais baixa do que a média da população em geral. Então, com isso, dizer dessa forma que o racismo, a racialização da população ainda é letal para a comunidade negra, né? Aqui se morre na infância, se morre na juventude, se morre na velhice, porque a expectativa de vida da população negra, em razão desse desenvolvimento humano, né, desses índices que eu estava mencionando, ainda é menor. Aqui na Assembleia, o aniversário do Estatuto da Igualdade Racial é ponto importante de projeto de autoria da deputada Leda Borges, em tramitação atualmente. Ela quer instituir a campanha Racismo em Pauta. Há uma necessidade de discutirmos esta pauta, tanto na Assembleia quanto no Poder Executivo Estadual e Poderes Executivos Municipais. A consciência negra, a igualdade de direitos, o respeito a toda a cultura deste povo que é da nossa raiz, que é a nossa tradição brasileira, precisa ser cada vez mais respeitado. Já o deputado Vinícius Cirqueira propõe sanções a torcedores ou clubes em casos de crime de injúria racial durante jogos de futebol. Hoje, infelizmente, é fato em diversos veículos de imprensa, nos estádios, em jogos desportivos. Infelizmente, alguns torcedores ainda, em pleno século XXI, estão ainda cometendo esse tipo de abuso e de injúria racial. Então, o nosso projeto ele tenta aí excluir esse tipo de pessoa de qualquer modalidade esportiva, de torcer, que não respeite aí as questões raciais. Aqui diz
que se a pessoa não for identificada, o clube vai ser penalizado. Qual a importância disso, de levar essa penalização para o clube? Não, a importância é porque o clube também tem que se preocupar com isso. O clube é um formador de opinião, o clube ele as suas ações também podem ser ações que possam disciplinar, ações que possam conscientizar o seu torcedor para que isso não possa acontecer. E quando você coloca isso num projeto de lei, se caso isso aconteça, o clube também vai fazer força para poder identificar quem que é esse criminoso. Então, é muito simples isso. Isso já é uma metodologia usada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, a gente só está se aprimorando e tentando que isso seja extirpado no nosso estado, esse tipo de ação. E a seguir, projeto de lei quer obrigatoriedade na higienização periódica de edifícios ou condomínios. Você acompanha em instantes. Recuperamos matas ciliares em 3 estados, uma vegetação fundamental para produzir água para o campo e a cidade. Implantamos cisternas em propriedades da agricultura familiar. Agora, as famílias não precisam buscar água do rio. Treinamos também os produtores em diferentes técnicas de restauração florestal. Além de cuidar de suas terras, agora eles podem oferecer esse trabalho em outras propriedades. Produtores rurais das bacias do Guariroba e Pipiripau acessaram o PSA, um mecanismo financeiro que incentiva a conservação de matas e nascentes. Com o aprendizado de novas técnicas de agrofloresta e coleta de sementes, mulheres e jovens encontram espaço para trabalhar no campo. Programa Água Brasil, uma parceria entre Banco do Brasil, WWF Brasil, Agência Nacional de Águas e Fundação Banco do Brasil. E aí, empregado e empregador? Você que não pode ficar em casa, se ligue nessas dicas, por favor. Higienize com desinfetante sua cadeira, mesa e computador. Distribua álcool em gel nos ambientes e lave as mãos com sabão que nem doutor. Mantenha a distância de 2 metros e evite aglomerações no elevador. Na hora de fazer uma reunião, use a videoconferência a seu favor. Se apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, não vá ao trabalho e avise o seu superior. Ah, e jamais esqueça da máscara. Anotou? Coronavírus. O risco agora é estar em grupo. Por isso, se tiver que sair para trabalhar, cuide de você e do próximo. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Apoio. Muito bem, de volta. Em projeto de lei do deputado Cláudio Meirelles, prevê que torne obrigatória a higienização periódica de edifícios ou condomínios em razão das medidas de combate ao novo coronavírus. O parlamentar gravou um vídeo para a gente e falou sobre esse projeto. O nosso projeto número 470, de 18 de junho de 2020, torna obrigatória a higienização periódica de edifícios ou condomínios em razão das medidas de combate ao Covid-19. O que significa isso, minha gente? Que, aprovando aqui na Assembleia, é obrigado, sob pena de multa, ao síndico, aos proprietários, que deixarem de higienizar o estabelecimento. Ou seja, todos os prédios públicos, inclusive municípios, prefeituras, governo do estado, né? E condomínios comerciais ou residenciais com medida ou enfrentamento à Covid-19, obrigados a higienizar periodicamente nos espaços comuns, como portas, maçanetas, corrimões, puxadores, interfones e elevadores. Tudo isso no combate ao Covid-19. Tem muita gente morrendo, muita gente, infelizmente,
vão ainda morrer por conta do Covid-19 até nós termos aqui a vacina. Então a situação é séria e muita gente tem que se conscientizar. Não se conscientizando, vem aqui a lei multando. É a única forma que a gente encontra de mostrar a todos aqueles que há necessidade de combater esse Covid-19. Então, atenção síndicos de prédios, aquele que não limpar as partes comuns todos os dias poderá sofrer sanções. Atenção prefeitos, atenção governadores, atenção comerciantes. Todos os dias vai ter que limpar as partes comuns aí do seu comércio, né? Portas e tudo mais. Aqui também existe a questão das máscaras para entrar dentro do comércio. A partir de agora, aprovando aqui na Assembleia, haverá multa para aquele que não cumprir com a lei. Nós temos que combater essa pandemia de frente, mas para isso todos nós temos que ter responsabilidades. Um abraço a todos, deputado Cláudio Meirelles. Em outubro, o plenário da Assembleia decidiu sobre os vetos do governo à lei que estabelece diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Agora, o Legislativo se prepara para analisar a LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós preparamos uma reportagem para explicar alguns dos números. Todos os anos passam aqui pelo plenário da Assembleia 2 documentos que integram o orçamento público estadual. É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LDO de 2021 já foi aprovada pelos deputados. A primeira versão do documento chegou em junho e foi apreciada em definitivo no mês seguinte. Em agosto, foi publicada no Diário Oficial do Estado a LDO com os vetos do governador às emendas feitas pelo Legislativo. Aí, coube aos deputados a decisão final. Foi então que, em outubro, o plenário decidiu rejeitar 3 vetos e manter outros 12. O deputado Vinícius Cirqueira, relator dos vetos, comentou à época da votação o teor deles. É um balanço positivo, baseado sempre no diálogo entre a harmonia entre a Assembleia e o Poder Executivo. Esses três artigos que nós rejeitamos são artigos que, de hipótese nenhuma, poderíamos deixar de ter essas anuâncias devido ao deputado ter essa autonomia das suas emendas e principalmente nos nossos projetos de lei. Então, eu acredito que sai um saldo positivo para ambas as partes, preservando o diálogo e principalmente a autonomia do Tribunal de Justiça e também da Assembleia Legislativa, que diz esses 3 artigos. A Constituição Federal estabelece que a LDO deve compreender as metas e prioridades da administração, incluindo despesas para o exercício financeiro seguinte, orientar a elaboração da LOA, dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer política de aplicação das agências oficiais de fomento. De acordo com a LDO do ano que vem, a receita total é estimada em 31.452 milhões de reais. Já a despesa totaliza 31.505 milhões de reais. As receitas do Estado, o que está incluso lá, são todos os impostos, todas as taxas e todos os outros mecanismos de recebimento de receita do governo. Então, o governo tem uma série de instrumentos que lhe proporcionam uma arrecadação que lhe vai fazer face às suas despesas. Então, essa composição de receitas é que o governo tem uma previsão, mas ele não tem. Isso é a parte mais complexa do planejamento, porque você tem que levar em consideração a inflação, tem que levar em consideração o crescimento do PIB, tá? E a realidade do seu estado. Então isso requer realmente um exercício de futurologia que se faz com muitas informações que você agrega a elas,
para ter um mínimo de erro. É ainda na LDO que encontramos a estimativa de renúncia de receita. Para 2021, por exemplo, os benefícios fiscais relativos ao ICMS, na modalidade crédito outorgado, somam 3.816 bilhões de reais. Quanto à LOA, a Lei Orçamentária Anual, como vimos, ela vai detalhar os gastos com o dinheiro público. A Secretaria de Economia já encaminhou o projeto da Lei Orçamentária do ano que vem aqui para o Legislativo, mas ele ainda não começou a ser apreciado. Segundo o subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Economia, o projeto da LOA 2021 traz inovações. Inovações que vão aproximar, importantes, pela primeira vez, as peças orçamentárias, né, para o padrão da União. Goiás está perseguindo a excelência na qualificação técnica do seu exercício de execução orçamentária, né? Então, nós aí temos novas funcionalidades esse ano, importante mencionar, né? Temos reclassificação de fontes de recursos, nós estamos aproximando as reclassificações do Tesouro Nacional, que nós temos importante salientar esse ano a inclusão das 4 empresas estatais que eram dependentes, que não estavam no orçamento no exercício passado, que já passam a integrar o corpo orçamentário, quais sejam, né? A Goiás Telecom, a Agência Goiana de Habitação, a Indústrias Químicas de Goiás e o Transporte Coletivo Metrobus, né? Elas façam uma inovação, fazem parte do orçamento desse ano, né? E o orçamento também reserva, por essa lógica, acaba tendo maior transparência, que sabe quanto que vai ser gasto nas empresas, já previsto orçamentariamente, não somente tendo que passar um outro projeto de lei de subvenção, como era feito anteriormente. As emendas parlamentares são ponto importante na LOA. E neste ano começa a valer uma mudança. É que uma PEC sancionada no ano passado autorizou o reajuste progressivo dos valores destinados a emendas individuais dos deputados e também alterações na aplicação delas. Nós vamos ter esse ano aí, conforme os dispositivos aí da discussão legal, a possibilidade dos deputados não somente contemplarem as emendas na saúde e educação, mas abrir a possibilidade de 30% desse total, né, chegar além da saúde e educação, 70% para a saúde e educação e 30% para outras áreas. Então, nós estamos imaginando que ano passado nós tivemos cerca de quase 1.400 emendas na LOA. É possível que esse ano o número seja um pouco maior, porque a cada ano que se passa, inclusive o valor é um pouquinho acima, né, se não me engano é 0,9% da receita corrente líquida, e expande também a possibilidade a outras áreas além da saúde e educação. Imaginamos que até janeiro, quando já tiver praticamente tramitado, né, tenhamos algo mais do que umas 1.400 emendas, se não reproduzir o ano passado, né, do que houve ano passado, para serem analisadas pelo Executivo. Ou seja, temos um bocado de trabalho aí na frente também, né, seja a Assembleia, seja o Executivo, para se debruçar e analisar a execuibilidade dessas emendas e, claro, o cumprimento delas, conforme reza o dispositivo constitucional. E a Lego promoveu aqui na casa a entrega dos prêmios aos vencedores do primeiro concurso fotográfico, Um Olhar pela Janela. Veja na reportagem de Luciana Martins. A solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores foi aberta pelo diretor de comunicação da Alego, André Furquim, no Salão Nobre da casa e contou com a participação do presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, o presidente do Sindisleg, Euclides de Oliveira, diretores e servidores da Assembleia. O evento foi restrito devido às orientações de saúde. Foram muitas fotos excelentes. O concurso fotográfico foi realizado em outubro com o tema Um Olhar pela Janela e teve como pano de fundo o isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus. 297 pessoas inscreveram seus trabalhos, que foram divididos em 2 categorias, amadora e profissional. Foi sucesso, foi acima das expectativas. Acho que atendeu todos os nossos objetivos, o objetivo de incentivar a cultura, o objetivo de trazer as pessoas mais próximas da Assembleia Legislativa, que é um dos legados do deputado Lissau, presidente da casa. São fotos maravilhosas, é um orgulho poder estar aqui na premiação. Eu que estive presente quando o André começou
a criar o projeto com o Huber, que é um fotógrafo e cinegrafista também maravilhoso, talvez um dos melhores cinegrafistas hoje no Brasil, trabalhando com o presidente Lissauer diretamente e também na Assembleia Legislativa. Eu tenho uma ligação profunda com a cultura e quando eu vejo evento como esse, iniciativa como essa da TV, da Assembleia Legislativa, eu fico muito feliz, porque eu vejo a carência que existe aqui em Goiás de reconhecimento ao fazer cultural. 77% das fotografias inscritas foram de amadores, a sensibilidade presente na maioria. O primeiro lugar na categoria amadora ficou com a foto She's a Rainbow, de Frederico Felipe. O segundo, O Novo que Define, de Cássia Scarce. E em terceiro, Esperança, de Pedro Henrique. A Assembleia, com essa iniciativa, né, muito importante também que incentive outras instituições a fazerem a mesma coisa, né, a valorização da nossa cultura, da nossa arte, por meio da diversidade dos olhares, né, nesses tempos de confinamento. E o olhar continua, né? Então a janela da alma, né? Digamos assim. Já na categoria profissional, o primeiro lugar ficou com a fotografia Confinamento, de Ângela Macedo. O segundo lugar ficou com a foto Do Palco pra Rua, de Jucimar de Souza. E em terceiro, o trabalho Máscaras Desiludidas, de Hugo Oliveira. Esse momento que a gente está vivendo de ter que ficar mais recluso e que realmente está mexendo comigo. Eu acho que a minha foto ela reflete o meu momento. Os fotógrafos profissionais Sérgio Ricardo e Jackson Rodrigues, que participaram da banca julgadora, também foram homenageados. Quero agradecer à Assembleia por essa iniciativa e dizer que em meio a essa pandemia e em meio a tantas mídias independentes que a gente convive hoje, ter a Assembleia incentivando a arte, incentivando a criatividade na fotografia é uma iniciativa que dá muito orgulho para nós fotógrafos. E queremos desejar aí que continue esse concurso por mais anos, para que possa motivar os fotógrafos a ter um olhar criativo, a ser mais artista e trabalhar com arte, não só com foto mecânica, essas fotos espontâneas, sem criatividade. Bom, a gente se despede aqui desta edição de hoje. Uma ótima noite para você e até a próxima oportunidade. Um forte abraço e muito obrigado pela companhia.